Dispõe sobre a instituição do Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo, a propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência devido à relevância da matéria. Vereadores Antônio Ricardo Júnior Leandro, vereador PDT, Edmilson Armelei, vereador PSB, Damarisson Érico Brito dos Santos, vereador PDT, Tiago Ferreira Bueno, vereador Podemos. Coloco em votação nominal. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Pela ordem só, presidente, o vereador Rodrigo Enzo Simeone está impedido de votar nessa urgência diante do assunto que é tratado, o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI. Não entendi. Na forma do artigo 248, o vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo. Consta aqui que ele tem débitos, ele está inscrito na dívida ativa do município e tem 2 processos. Pela ordem. E Isso ele... não existe, presidente, isso é ridículo. Não existe. Você tem Presidente, interesse no parcelamento pela ordem, eu não porque tenho você interesse tem o nenhum. débito? Por questão de Presidente, ordem, ele quer só um tumultuar a minuto. sessão, presidente. Eu preciso Presidente, consultar pela ordem. a Procuradoria Jurídica. Tem interesse, tem parcelamento. Você vai ficar livre de juros, de multa. Uma pausa, por gentileza, com relação a 5 minutos aí, para a gente ver essa questão de ordem. Pessoal, aguardando aí. Tem vereadores que ainda precisam retornar ao recinto, por gentileza.
Todos presentes, voltando à sessão. Só por uma questão de ordem aí. Toda vez que tiver algum assunto relevante com relação ao que foi citado aqui, medindo a questão do regimento, irei fazer a consulta à Procuradoria desta Casa para que tome as devidas posições com relação. Lembrando que a Câmara é uma instituição e preza pela idoneidade. Então, no caso, pelo que foi consultado com relação à PJL, né, o voto do vereador fica mantido, porque o voto dele não foi decisivo. Muito obrigado no pela caso coerência, de caráter presidente. não foi decisivo o voto dele, mesmo tendo essa questão sobre a nulidade, como foi citada também pelo vereador Edmilson. Então, por essa questão dele não ter sido decisivo, mantém a votação. Obrigado pela coerência, presidente. Está aqui, declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o vereador Damarison Brito como relator especial. Parecer especial. Parecer referente ao projeto de lei número 0001/2021, que dispõe sobre a instituição do Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, e da outras providências. A referida propositura tem como objetivo oferecer oportunidade para que os contribuintes inadimplentes com o município de Piracaia possam promover a regularização de seus débitos, decorrentes de créditos tributários e não tributários para com a Fazenda Pública Municipal, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020. Além disso, propicia condições para que a Fazenda Municipal possa receber critérios de difícil recuperação. Cumpre registrar ainda que tal projeto não reflete em renúncia de receita, pois se trata de recuperação de débitos que foram previstos, por exemplo, como dívida ativa no orçamento de 2020. Não vislumbro nenhum vício quanto à redação, legalidade e constitucionalidade, devendo a mesma ser submetida à apreciação plenária com extrema urgência. Damarison Eric Brito dos Santos, vereador PDT, relator especial. Agora coloco o projeto em única discussão. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aproveitar aqui o ensejo na discussão desse projeto e dizer, primeiramente, que eu sou favorável ao programa de parcelamento incentivado, porém eu gostaria de deixar registrado aqui nas minhas palavras que tive a oportunidade, inclusive, de debater aí um pouco sobre esse assunto com o vereador Tiago Bueno, inclusive colocando a minha posição em relação a esse programa de parcelamento incentivado. E eu coloquei uma seguinte questão, que é importante esse programa para as pessoas que realmente necessitam, né, fazer o parcelamento. Imagine agora, meu amigo vereador Ximenes, se eu pego todos os meus imóveis, não pago os meus impostos, pego o dinheiro, aplico, faço investimento em outro lugar e fico aguardando um parcelamento incentivado. Eu acho que precisa ser trabalhado nos próximos projetos, ser estudado com antecedência, e dando aí um foco maior às pessoas que realmente têm necessidade e não deixando margens, arestas aí para que outras pessoas utilizem-se desse projeto para que realmente possa crescer a inadimplência no município. É primordial. Claramente eu vejo com muito bons olhos eu deixar de pagar os impostos, fazer aplicações em investimentos e aguardar o próximo parcelamento incentivado em 2022. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que atender a necessidade. O programa de parcelamento incentivado, ele não pode ser fonte de renda para o município, não pode ser fonte de caixa. E até porque, como o requerimento está de urgência especial, a gente não consegue verificar se está acompanhado de justificativas para o fundo de caixa realmente de urgência especial, para fazer essa coleta e essa captação de recursos. Repito, é importante para atender a comunidade que está realmente numa condição aí,
deplorável em relação à pandemia, todo mundo sem dinheiro, mas é só um alerta para que as pessoas que esqueceram de pagar, elas esqueceram de pagar, mas agora ela pode ser lembrada só para fazer o parcelamento. E isso daí realmente é um ônus que chega no município. Então, é somente para que nós nos atentamos aí para os próximos projetos, para que seja visto com antecedência, para que nós possamos aí dar mais tranquilidade e poder atender a comunidade que realmente está em dificuldade aí para pagar os seus impostos. Muito obrigado. Presidente, concordo plenamente com as palavras do nobre colega vereador, primeiro secretário, Wilson Rodoviário. Temos mesmo que analisar melhor esse projeto. É um projeto de suma importância aí que eu sou totalmente favorável, mas acredito que algumas adequações têm que ser feitas assim no projeto. É uma oportunidade para aquelas pessoas que acabaram se... Eu acredito que 97% da população piracaense já teve seu nome negativado, já teve dificuldades na vida, comerciantes e etc. Os 3% que são filhinhos de papai nunca tiveram problemas nessas questões. Quero deixar muito claro também que em 2010, essa eu vou falar para o líder do governo, com muita honra eu tive um comércio ao lado da Rádio Jovem Pira, a qual ele mencionou e ele expôs o meu nome e ele vai acabar respondendo por isso. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas ele vai acabar, e eu concordo. Realmente eu tenho uma dívida ativa no município, a qual o PPI vai me dar a oportunidade de estar pagando, sim, uma dívida muito irrisória, a qual eu não tinha o amplo conhecimento, porque é de 2010, eu tinha um restaurante ali que trabalhava eu, a minha mãe e a minha irmã, o povo de Piracaia sabe muito bem disso, e eu fiz um anúncio ao lado do ponto de ônibus que fica na frente da praça. E eu não sabia, eu era muito leigo na questão, fiz por conta própria, colocando o telefone, o nome do restaurante, encerrei as minhas atividades do comércio e esse logotipo ficou lá escrito no muro. E foi decorrendo juros em cima de juros, e hoje a dívida está lá sim, eu tenho ciência disso e vou pagar. Só que é uma oportunidade para todos os piracaenses que nesse momento tão difícil de pandemia, ou algum momento difícil que passou na vida, ter a oportunidade de pagar sim. E eu acredito que vão pagar. Agora, ao líder do governo, digo que não é má fé. Não existe má fé nessa questão a todos os piracaenses que passam por momentos difíceis. Senão nós não estaríamos votando em questão. Se o senhor é contrário a quem tem as dívidas, vote contrário ao projeto. Não quer dar oportunidade para que as pessoas consigam pagar os seus débitos, vote contrário. Só que nesse momento é uma grande oportunidade para todos os piracaenses, sim. E meu voto é totalmente favorável. Senhor presidente, primeiramente deixar bem claro aqui que eu não sou contra, eu sou contra a não cumprir a lei. Então a lei diz que se a pessoa está impedida, tem interesse, não pode votar. E outra coisa é gente que está com dificuldade e não consegue pagar, a gente tem que ajudar mesmo. Agora, o duro é aquele que tem dificuldade, que diz que tem dificuldade e não paga, vai para farra, vai para certos lugares que nós temos conhecimento e não paga uma dívida com o município, que está tirando dinheiro da saúde, da educação do cidadão. Então, a pessoa está lá, não paga a dívida que está lá, não é porque não tem dinheiro. Porque se não tivesse dinheiro, não ia para farra. Não fica no Bérgamo gastando dinheiro lá, ou tem alguém que paga a conta, então. Então é o seguinte, tem coisa que a pessoa não adianta vir aqui e dar sermão. A pessoa tem que, não adianta falar, ela tem que ser aquilo, não adianta falar que é. Ela tem que mostrar, dar o exemplo de cidadão. Não vem jogar que o povo, que eu sou contra. Eu sou a favor, sim, para aquele que tem dificuldade realmente. Esse a gente tem que ajudar. Não aquele que fica na esbórnia aí e depois não paga a conta do município e tirando dinheiro da saúde e da educação do povo. Dito. Presidente, Sim. eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho muito justo esse projeto de PPI subir. Realmente aí eu acho que não só o piracaense, né? Muita gente perdeu emprego, perdeu o próprio comércio que teve que fechar, então eu acho que há sim uma justificativa aí do
do Executivo mandar esse projeto de parcelamento aqui para nós aqui. Mas o que não pode virar é rotina, como disse aí o Wilson, o próprio vereador Tropeço falou. Eu acho que, se não me engano, na gestão passada subiu 3 vezes, em mais um ano agora, a 4ª vez em 5 anos, se eu não me falha a memória aqui. Como fui contra na gestão passada do Silvino subir isso aí, mas como ele era prefeito, ele que mandava. Porque se virar rotina isso, realmente vai sofrer o município, porque muita gente vai deixar de pagar. E aí o que era para entrar no dia a dia do caixa da prefeitura, vamos ficar esperando o PPI aí para poder pagar, sei lá, porque demora 5 anos, acho que, para entrar com ação, né, de penhora aí das pessoas que ficam devendo. E ainda tem o tempo do fórum lá, que também acho que às vezes acaba demorando um pouco mais. Então isso aí realmente não pode virar rotina. Eu acho a justificativa boa aí do Covid, né, porque muita gente perdeu o emprego, o comércio também não foi muito bem. Mas rotina de jeito nenhum. Da mesma forma, queria expor aqui minha opinião também. Acho que, na realidade, nós tínhamos que segmentar essa situação. Acho que tem segmentos que estão caminhando bem na pandemia, que está tendo retorno com relação a isso, e existem outros segmentos que não estão tão bem. Então, acho que poderia ser segmentado, sim, essa situação do PPI para aqueles que realmente estão com problemas financeiros para arcar com suas... e não deixar solto, meio que para todo mundo, com relação a essa situação. Então, essa é a minha opinião também, com relação ao projeto. Coloco em votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários levantem. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Requerimento de urgência especial, com base no artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, requeremos que seja submetida ao plenário urgência especial referente ao projeto de lei número 04/2021, que altera os anexos 2 e 3 da Lei 3.140, de 9 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Piracaia para o quadriênio de 2018 a 2021 e das outras providências. De autoria do Poder Executivo, a propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência devido à relevância da matéria. Antônio Ricardo Júnior Leandro, vereador PDT, Edmilson Armelei, vereador PSB, Damarison Eric Brito dos Santos, vereador PDT, Tiago Ferreira Bueno, vereador Podemos. Coloque em votação nominal. André Rogério. Damarison Brito, sim. Edmilson Armelei. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o vereador Tiago Bueno como relator especial. Parecer especial. Parecer referente ao projeto de lei número 4 de 2021, que altera os anexos 2 e 3 da Lei 3.140, de 9/12 de 2020, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Piracaia para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. A propositura apresentada dispõe sobre a alteração de anexos do plano plurianual, que é um instrumento de planejamento de médio prazo, que, através de análise dos problemas e necessidades do município, define os objetivos estratégicos e propõe programas com ações definidas para tratar cada uma das causas desses problemas e necessidades, sendo instituído por lei, estabelecendo os objetivos e metas para as despesas de custeio e capital delas decorrente e para aquelas despesas de duração continuada. Diante do exposto, não vislumbro nenhum vício quanto à redação, legalidade e constitucionalidade, devendo a mesma ser submetida à apreciação plenária com extrema urgência. Tiago Bueno, relator especial. Agora coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Senhor presidente e nobres pares,
o governo municipal enviou esse projeto, autoria do Executivo, para adequar o plano plurianual, LDO, e a lei orçamentária. Então, os três próximos projetos aí, basicamente, tratam do mesmo assunto, porque ele tem um crédito para utilizar e precisa remanejar nessas peças orçamentárias para poder utilizar esses valores. São diversos recursos que foram recebidos, e podemos citar aqui do deputado Ramalho da Construção, que acredito que veio pela intermédio da ex-vereadora Eunice Cabral, do deputado Cauê Macris, que é do PSDB, do deputado Edmir Chedi, também um recurso, do deputado Aprígio, que veio por intermédio do vereador Rodrigo Tropeço, do projeto recurso 550 mil, veio da Secretaria de Turismo, que é do MIT, para a reforma da Praça do Rosário, e depois tivemos um valor que chega a 1.285.000, que foi por intermédio do deputado federal Abou Ani, acho que é isso que fala? Abou Ani, e, segundo a informação do prefeito, veio por intermédio de interferência do ex-deputado Roberto Santiago, um valor total de 1.285.000, que será utilizado para reformas de diversas escolas do município. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas essas autoridades que, sempre pensando aqui no bem da nossa cidade, que conseguiram esses recursos. Fica o nosso agradecimento, em nome do prefeito, fica esse agradecimento. Muito obrigado. Presidente, da mesma forma também gostaria de salientar a importância da conjunção aí dos vereadores junto aos deputados, tanto na esfera federal quanto estadual. Importante os nomes mencionados aí, até o deputado Aprígio, que mandou um recurso de R$150 mil aí, por nosso intermédio, do nosso partido, do Podemos, a qual eu e o vereador Thiago Bueno fazemos parte. É importante a população saber os nomes, como foi exposto aqui, os nomes dos deputados, para que o ano que vem aí tem eleição e são realmente os deputados aí que ajudam o nosso município. Sabemos que tem muitos deputados que vêm até a nossa cidade, batem aí nas portas, arrancam os votos, levam a maioria, a grande porcentagem da votação do nosso município, e na hora de contemplar, na hora de ajudar a nossa cidade, tanto com infraestrutura, saúde, educação, acabam deixando a desejar. Então é importante sempre o reconhecimento em nomes que realmente ajudam a nossa cidade. Senhor presidente, todos sabemos o quanto o orçamento do nosso município é limitado, né, a dificuldade do Poder Executivo em atuar em diversos setores por conta da limitação financeira, né? Sabemos aí que a Constituição Federal estabelece uma porcentagem de investimentos em saúde e educação, mais a folha de pagamento, o que acaba tornando o orçamento bem enxuto. Então, é importante, sim, reconhecer esses deputados, né, que se preocupam com o nosso município, que investem no nosso município, e como o vereador Rodrigo Tropeço falou, né, nas eleições, muitos deputados acabam levando os votos aqui da nossa cidade e muitas vezes nem sequer sabem onde está localizado Piracaia, né? Então é importante sim que se dê publicidade aos deputados estaduais, federais que encaminham emendas parlamentares para a nossa cidade. E de antemão parabenizo aqui todos os vereadores que estiveram aí na Assembleia e outros setores em busca de recursos. Gostaria da mesma forma salientar aí a questão dos deputados, acho que é importante, né, a gente lembrar daquele que lembra da gente também com relação a isso. Então a nossa cidade não dá para viver apenas do orçamento, infelizmente, então a gente depende, né, da arrecadação própria, né, do orçamento. A gente precisa dessas emendas para ajuda de fazer alguma infraestrutura, alguma melhoria, algum equipamento na área da saúde principalmente. E gostaria de salientar o seguinte com relação nas peças orçamentárias também, está entrando aí a criação de um crédito com relação à parceria ou à contrapartida
com relação à nossa coleta seletiva, que eu acho que é extremamente importante a gente citar aqui essa situação, que é uma das coisas mais importantes, que a gente tem um cronograma a partir de agora, né, contando com hoje uma aprovação de todas essas peças, né, já em primeiro e segundo turno, para que já tramite no Executivo e logo comece o chamamento. Né? Então vai ser por modelo de chamamento, então o chamamento tem 30 dias para ser feito com relação às empresas que irão participar, com relação a toda a estrutura para a coleta seletiva do município. E em seguida, a gente vai dar o start na nossa coleta seletiva que tanto a nossa comunidade espera e anseia também. Então, só para deixar justificado essa questão aí. Coloco em primeiro turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito. Sim. Edmilson Armorley. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Requerimento de urgência especial. Com base no artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, requeremos que seja submetido ao plenário a urgência especial referente ao projeto de lei número 05/2021. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 3.145, de 9 de dezembro de 2020, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, de autoria do Poder Executivo. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência, devido à relevância da matéria. Antônio Ricardo Júnior Leandro, vereador PDT, Edmilson Armorley, vereador PSB, Damarisson Eric Brito dos Santos, vereador PDT, Tiago Ferreira Bueno, vereador Podemos. Coloco em... votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito. Sim. Edmilson Armorley. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o vereador Damarisson Brito como relator especial. Parecer especial. Parecer referente ao projeto de lei número 0005/2021, que autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 3.145, de 9 de dezembro de 2020, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, de autoria do Poder Executivo. A referida propositura dispõe sobre a LDO que visa sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no PPA, em decorrência de alterações de implementação de novas ações e adequação de valores para que seus objetos possam ser executados. Não vislumbro nenhum vício quanto à redação, legalidade e constitucionalidade, devendo ser submetida à apreciação plenária com extrema urgência. Damarisson Brito, relator especial. Agora coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Senhor presidente, nada a acrescentar em relação, trata-se do assunto que já tratamos no PPA, é a adequação agora da LDO. Perfeito. Coloco em primeiro turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito, sim. Edmilson Armorley. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Requerimento de urgência especial. Com base no artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, requeremos que seja submetida
ao plenário a urgência especial referente ao projeto de lei 06/2021, autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência devido à relevância da matéria. Antônio Ricardo Júnior Leandro, vereador PDT, Edmilson Armelei, vereador PSB, Damarison Eric Brito dos Santos, vereador PDT, Tiago Ferreira Bueno, vereador Podemos. Coloco em votação nominal. André Rogério, Sim. Damarison Brito, sim. Edmilson Armelei, Sim. Humberto Carlos Ximenes, Sim. José Benedito de Souza, Sim. Luiz Machado de Oliveira, Sim. Rodrigo Cardoso, Sim. Rodrigo Enzo Simeone, Sim. Tiago Ferreira Bueno, Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o vereador Wilson Teixeira da Purificação como relator especial. Parecer especial. Parecer referente ao projeto de lei número 6/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e das outras providências. De autoria do Poder Executivo. A propositura em questão tem a finalidade de abrir um crédito adicional a fim de equacionar as peças de planejamento, sendo produtor de águas do Quatro Canto, convênio com o Ministério do Meio Ambiente, a revitalização da Praça MIT 2, do convênio com a Secretaria do Estado de Turismo, a inclusão no Programa de Proteção Ambiental para atividade de coleta seletiva. Não vislumbro nenhum vício quanto à redação, legalidade e constitucionalidade, devendo a mesma ser submetida à apreciação plenária com a extrema urgência. Wilson Teixeira da Purificação, vereador PSD, relator especial. Agora coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Senhor presidente, eu vou pedir aqui rapidamente, explicar aqui, não para os nobres pares, mas vou procurar aqui dirigir a minha palavra aos internautas, que muitas vezes nós estamos votando aí o projeto, número tal, e eles não entendem o que está acontecendo. Então peço paciência aos demais colegas, que eu estou realmente tentando levar uma informação um pouco mais de clareza à nossa população. E esses projetos que estão sendo votados é o plano plurianual, ou seja, é a previsão do que irá acontecer durante 4 anos, que já foi inclusive decidido no mandato anterior. Então, quando recebemos um crédito novo, um crédito suplementar, então essa verba precisa ser inserida dentro do plano plurianual e automaticamente nós precisamos também dentro de um novo projeto, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá essa autorização para que realmente você possa executar. Então, só para que o público, os internautas que estão nos acompanhando, nós temos o plano plurianual, depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois nós temos a própria lei orçamentária. Mas a lei orçamentária nós precisamos abrir o crédito adicional para inserir e depois precisamos fazer a suplementação para as devidas contas e disponibilização dos recursos nas devidas contas aí específicas. Talvez seja um pouco muito detalhado, mas acredito aí que fica um pouco mais de clareza aí nos recursos. Está em discussão? Está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, como dito aí pelo nobre vereador Wilson, na verdade, sendo bem didático, a prefeitura recebe o recurso, só que para ela usar, ela precisa da aprovação da Câmara Municipal, que somos nós, vereadores, que destinamos ou aprovamos a destinação do dinheiro que o prefeito pede, aonde que ele vai gastar. E ele está com esse recurso e precisa que nós ratifiquemos a destinação desse dinheiro. Basicamente é isso. Coloque em primeiro turno de votação nominal. André Rogério, Sim. Damarison Brito, sim. Edmilson Armelei, Sim.
Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Requerimento de urgência especial. Com base no artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, requeremos que seja submetido ao plenário a urgência especial referente ao projeto de lei 07/2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar dentro do orçamento vigente das outras providências de autoria do Poder Executivo. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência devido à relevância da matéria. Antônio Ricardo Júnior Leandro, vereador PDT, Edmilson Armelei, vereador PSB, Damarison Eric Brito dos Santos, vereador PDT, e Tiago Ferreira Bueno, vereador Podemos. Coloco em votação nominal. André Rogério. Sim. Damarison Brito. Sim. Edmilson Armelei. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Luiz Machado de Oliveira. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o vereador Rodrigo Cardoso como relator especial. Parecer especial. Parecer referente ao projeto de lei número 7 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar dentro do orçamento vigente e da outras providências de autoria do Poder Executivo. A referida propositura tem a finalidade de abrir um crédito para suplementar as dotações já existentes no orçamento, bem como suplementar outras dotações para despesas necessárias nesse período. A propositura em questão não possui nenhum vício quanto à redação, legalidade e constitucionalidade, devendo ser submetida à apreciação plenária com extrema urgência. Rodrigo Cardoso, vereador do DEM, relator especial. Agora coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Coloco em primeiro turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarison Brito. Sim. Edmilson Armelei. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. No caso, hoje existe a inscrição para explicação pessoal. Então, temos 5 vereadores inscritos para fazer a utilização da explicação pessoal. Cada um terão, então, até 5 minutos para fazer. Concedo aos senhores vereadores o direito de manifestarem em explicação pessoal. O primeiro a fazer o uso da palavra, o vereador Rodrigo Enzo Simeone. Boa noite, presidente. Vou tirar aqui, senão não dá para ouvir. Boa noite, presidente. Boa noite, segundo secretário Damarison, primeiro secretário Wilson. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores que compõem o nosso legislativo. Boa noite a todos os funcionários dessa casa, a todas as pessoas aí que nos acompanham também pelo Facebook da Câmara Municipal, a todos aqueles que também nos ouvem aí pela Rádio Legislativa. Fazer uso da palavra hoje, presidente, algumas notícias boas aqui ao município, juntamente com o vereador Rodrigo Cardoso, juntamente com o vice-prefeito Rogério, estivemos em São Paulo essa semana, na Assembleia, a qual fomos receber uma emenda parlamentar ao nosso município, no valor de R$100 mil, destinada através do deputado Márcio da Farmácia. Essa emenda é para a infraestrutura, tá? O prefeito aí que vai destinar o local para ser colocado o pavimento, né? A gente só pode agradecer ao deputado aí pelo tamanho do empenho. Também faz parte aí do nosso partido, o vereador Tiago também, a emenda é do Podemos, então todos nós temos o direito aí de mencioná-la. Quero agradecer, em nome do Dr. Flávio Vilela,
diretor do nosso trânsito do município, que atendeu um pedido prontamente. Foi lido hoje na sessão a indicação, uma faixa de pedestre próximo ao Dora Ramos, a escola do Dora Ramos ali, a Igreja Lagoinha, e estava colocando em risco ali as pessoas que fazem a travessia dos bairros, alunos, por mais que não esteja tendo aula agora, mas muito em breve volta às aulas e pode fazer a travessia ali com segurança. Quero dizer também do Centro Esportivo Municipal, a qual estive lá, fiz um tour lá com o diretor Edmárcio, praticamente todos aqui na sua infância, né, estiveram naquele local, nas quadras, tanto no parquinho, ou já levaram seus filhos. E por mais que o Edmárcio está se esforçando demais, eu vi que o prefeito foi lá essa semana também, o local ainda encontra-se inapropriado para a visitação. Muitas coisas estão sendo feitas, a gente sabe que ali trata-se de um local que é a antiga linha de trem, o término ali, né, da FEPASA. Então o município não consegue recursos através dos deputados estaduais, federais, planos do governo aí, estadual também, por ser uma área particular. Então é uma luta incansável aí da minha parte. Gostaria que vocês, nobres colegas vereadores, ajudassem isso, porque a titularidade do Centro Esportivo Municipal, da Escola Anésio, da escola... Ao lado da Anésio, Toninho, me fugiu o nome. Leonor. Ali nós precisamos da titularidade daquele local urgentemente, porque nós sabemos, por mais que o esforço do executivo é muito grande para ter o recurso próprio para mexer lá, muitas vezes, como foi dito aqui pelo Tiago, o recurso próprio acaba não incluindo aí, não dando para fazer todas as obras necessárias. Então, se titularizar aquilo, passar para o município através da União o local, nós poderemos correr atrás do recurso. Quero dizer também que tive uma conversa com o nobre colega primeiro secretário, vereador Wilson, e a questão do cronograma municipal, que tem que ser criado urgentemente no nosso município. Muitas das vezes, eu acredito que todos os vereadores aqui são cobrados por estradas rurais, buracos e matos e etc., zeladoria em praticamente todos os bairros, e nós muitas das vezes não sabemos o que fazer, não temos uma resposta concreta e direta. Então um cronograma mês a mês, semana a semana, um cronograma anual, o dia que vai estar em tal bairro, até para que nós possamos dar essa resposta direta a toda a população piracaense. Um exemplo muito que nós estamos passando de grande dificuldade agora é a questão da iluminação pública, que todos nós sabemos que tem muitos e muitos bairros que estão parcialmente apagados aí. Então nós pedimos aí ao executivo que crie-se um cronograma aí para que nós possamos saber como direcionar para a população. Ou através dos nobres colegas vereadores também, eu me coloco à disposição para nós criarmos um projeto de lei, que foi até a ideia do nobre colega Wilson também, o Wilson Rodoviário. Próximo a fazer uso, vereador Damarisson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Bom, apenas teve uma pequena discussão no início, né, para trazer essa resposta para a população também. Quando eu falei referente à árvore, eu vou voltar nesse assunto, porque assim, eu sei que às vezes o pessoal fala, nossa, é realmente uma pequena árvore. Quando foi feita na Igreja da Matriz, né, quando o próprio vereador André Rogério citou, né, ninguém fez todo esse nebuliço todo, né? Na verdade, quando foi feito na Igreja da Matriz, eu posso afirmar que eu estive, né, no Departamento do Meio Ambiente, conversei com os responsáveis e sim, tinha laudos. Então, assim, a questão não é porque foi tirada, né? A questão, até porque fica um achismo aqui dentro, aqui não tem nenhum engenheiro ambiental. O que a gente precisa saber? Quem falou que estava atrapalhando a igreja? Quem falou que os galhos estavam secos? Então, é apenas um laudo técnico que a gente precisa. Sugiro até à prefeitura que contrate uma empresa especializada até para realizar pelo menos as podas, porque assim, acredito que a coordenadoria tem bastante serviço, mas acho que a gente tem que ser bastante prudente aí. A gente não pode perder mais árvores também. Então, era exatamente isso que eu cobro aqui. Como eu falei, essas outras citadas tinham laudo técnico, estou afirmando isso aqui de verdade mesmo, porque eu consultei o departamento, tá certo? Bom,
Quanto aos demais trabalhos, até informar a população também sobre o plano diretor para concluir. Eu sei que é uma explicação pessoal, mas eu preciso direcionar isso também. Quando a gente fala do plano diretor, é exatamente todas as demandas que a população vem mandando para a gente, lombada, faixa de pedestres, entre outras coisas que a gente sabe que nem o básico, ultimamente, a gente está tendo. Então, eu sei que, por isso, tem essas cobranças, né? Então, se as pessoas estão pedindo lombadas, faixa de pedestre, é porque realmente está necessitando. Agora vai ter a revisão do plano diretor, no qual eu peço para que a população participe e peço também, encarecidamente, que tenham técnicos nesse plano diretor. Porque, senão, vai ficar a mesma briga de egos e, principalmente, a coordenadoria operacional vai ficar brigando e vai ficar travando exatamente nesses sistemas. Árvores, entre outras coisas também que acontecem. E às vezes a lombada que você está pedindo aí na porta da sua casa, talvez se o plano diretor tivesse bem feito, talvez você não precisava dessa lombada aí hoje. Até porque a demanda, as escolas que vêm surgindo, os comércios que vêm crescendo, então tudo, né, o plano diretor exatamente regulamenta isso, né, como devem ser usados os espaços públicos. No mais, eu queria agradecer à população, eu sei que tem muitas coisas, mas assim, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha também, porque senão a gente vai ficar vindo aqui toda sessão, lendo 50 requerimentos, pedindo iluminação, pedindo lombada, pedindo faixa de pedestre, parece que a cidade não cresce mais do que isso. Parece que os pedidos são sempre os mesmos. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que vocês não devem pedir. Ao contrário, se vocês estão pedindo, certamente porque não está sendo atendido. E também que a gente cobre, né, que a gente tenha um planejamento, porque para o vereador, acredito que todos aqui tenham esse problema também. A gente cobra, né, e o munícipe vem novamente falar, não fui atendido, né, quando que vai ser feito? Que tenha um planejamento, porque senão a gente não consegue dar uma previsão, uma precisão, na verdade, para todas as pessoas que nos cobram, né? Então, vai ter um planejamento, né, quais as ruas vão ser pavimentadas, quais serão asfaltadas primeiro, iluminação, quais as ruas serão, né, iluminadas primeiro, porque senão a gente fica aqui só fazendo requerimento e de verdade não vai adiantar muita coisa. Então, peço que a gente tenha esse planejamento também. Bom, até porque informar também, né, cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a gente tem que ter respeito e empatia com todas as pessoas. Então, reforço realmente esse compromisso com todos vocês, dizer que a Câmara está aberta. Eu sei que muitos falam que o vereador não trabalha, mas a Câmara está aberta de segunda a sexta aqui para justamente atender vocês. Mas vou pedir novamente que a gente comece a pensar um pouco mais fora da caixinha. A gente está aí com desenvolvimento turístico, né, vai ter aí o planejamento do plano diretor de turismo também, e eu acredito muito no turismo como geração de renda aqui no município de Piracá. Inclusive, visitei vários produtores aqui da nossa cidade, sei o quanto eles estão passando dificuldade nesse momento, mas a gente precisa dar uma atenção especial a isso também. Mas se a gente começar a pensar dessa forma e pensar grande, talvez a nossa cidade cresça. Agora, se a gente, de fato, só ficar pensando nas coisas básicas, eu vejo, às vezes, né, com enorme respeito a todos os vereadores, né, se vislumbrando, se protagonizando com uma simples lombada, no qual é obrigação. Ninguém tem que aplaudir o poder público por fazer o que é por direito seu, até porque está saindo do seu bolso, todo mundo está pagando isso. Ninguém está fazendo favor para ninguém. Todos recebem para isso. Então, é um direito a gente ter uma rua bem pavimentada. O IPTU a gente sabe que chegou agora no início do ano, então todo mundo pagando o imposto em dia, a gente precisa pelo menos do básico. Mas o básico que já deveria ter, embora não tenhamos, né, todo do básico, peço realmente que as pessoas comecem a participar mais também, porque não adianta a gente só ficar reclamando nas redes sociais, não fazer requerimentos. Eu vejo que a população, às vezes, cobra muito, né, dos vereadores, mas elas não fazem o requerimento e o procedimento certo. Então, esse é o papel também do munícipe. A gente está aqui fiscalizando e levando as demandas. Mas, enquanto munícipe, todo mundo pode também estar fiscalizando também. Próximo a fazer o uso, vereador Edmilson Armelém. Senhor presidente, eu desisto da explicação pessoal. Obrigado. O próximo, vereador Wilson Rodoviário. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares. Quero me direcionar também aos funcionários dessa Casa de Leis. Faço uso da explicação pessoal para levar a devida explicação a muitos aí que me acompanham. E eu sei que vários vereadores aqui já foram cobrados em relação às manutenções que estão sendo necessárias aqui no nosso município. Eu quero trazer o conhecimento que, na data de hoje, eu autorizei o vice-prefeito a fazer
a retirada de 4 caminhões de pedra lá na pedreira de Atibaia, para que possamos arrumar a rua B, ali no Alto Cristo, e a rua A também. Então, ele já fez a retirada de 2 caminhões na data de hoje, será retirado mais 2 caminhões de material amanhã, com a finalidade exclusiva, pelo menos inicialmente, de atender a rua B e a rua A, ali no Jardim Monte Cristo. Dinheiro custeado com o subsídio desse vereador. Muito obrigado. Solicito ao senhor vice-presidente que assuma a presidência para que esse vereador faça uso da explicação pessoal. Tá? Então, eu passo agora a presidência para nosso amigo Zé. Não precisa vir não, Zé, é só ficar aí. Na realidade, queria só fazer o uso da explicação hoje, visando a questão regimental que nós tomamos aqui algumas decisões. Eu também, até então, não sabia, muitas vezes até por falta de compreensão com relação ao nosso regimento. E existe uma questão que é a seguinte: para não haver ordem, né, com relação à hora de se falar na palavra livre, porque o que era feito anteriormente? Tinha uma pausa na sessão, e essa pausa, um ficava esperando quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, e assim sucessivamente até o último, para ficar com a palavra livre. Então, desta forma agora, né, foi falado para que a oficial legislativa Juliana passasse para todos os vereadores, que a inscrição é feita através do livro, porém, ela tem todo o expediente para ser feita a inscrição. Então, se eu quiser chegar aqui no primeiro minuto de sessão, assim que ela começou, eu já me levanto do local e já faço a inscrição. Tá? Isso é feito pelo fato do seguinte: para não colocar aquele, eu vou deixar por último, porque esse vai falar desse assunto, depois eu falo, rebato sobre essa situação. Então, não quero que exista isso nessa gestão. Então, na realidade, estou comunicando a todos que será praticado dessa forma. Então, do primeiro minuto até chegar a eu comunicar a questão da palavra livre, a inscrição está aberta aqui junto ao primeiro secretário, como está no regimento. Tá? Então, já estou fazendo a explicação com relação a essa parte regimental que estaremos seguindo, tá? Para não haver essa questão mais, né, de falar, não, eu quero deixar por último porque eu preciso ser o último a falar. Então, não é isso, não é essa a intenção. Eu acho que aqui todos têm a sua devida importância, todos atuam em algum segmento ou tentam atuar em todos os segmentos possíveis na municipalidade, tá? E todos aqui pensando com relação ao município de Piracaia, a cidade como um todo. Então, muito obrigado, era isso que eu queria externar com relação à explicação pessoal, tá? Para não haver mais discussão sobre isso. Voltando aqui à presidência agora. No dia 26 de fevereiro de 2021, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal, serão realizadas audiências públicas para demonstração e avaliação das metas fiscais pelo Poder Executivo, e que a terceira sessão ordinária de 2021 será realizada no dia 2 de março. Tá? E convoco os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária de 2021 para o segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei números 4, 5, 6 e 7 do Poder Executivo, a ser realizada imediatamente após o término da presente sessão. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Dou início à primeira sessão extraordinária do Poder Legislativo Piracaense. Solicito que o segundo secretário promova a chamada dos nobres vereadores. André Rogério. Presente. Antônio Ricardo Júnior. Presente. Damares Brito. Presente. Edmilson Armerley. Presente. Humberto Carlos Ximenes. Presente. José Benedito de Souza. Presente. Luiz Machado de Oliveira. Presente. Rodrigo Cardoso. Presente. Rodrigo Enzo Simeone. Presente. Tiago Ferreira Bueno. Presente. Wilson Teixeira da Purificação. Presente.
Havendo número legal para a instalação da sessão legislativa sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passaremos à ordem do dia. Projeto de Lei número 4/2021, alteração dos anexos 2 e 3 da Lei 3.140, de 9 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Piracaia para o quadriênio 2018 a 2021 e das outras providências. Coloco em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito. Sim. Edmilson Armerley. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de Lei número 5/2021, autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 3.145, de 9 de dezembro de 2020, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Coloco em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito. Sim. Edmilson Armerley. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de Lei número 6/2021, autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente das outras providências. Coloco em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito. Sim. Edmilson Armerley. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de Lei número 07/2021, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar dentro do orçamento vigente das outras providências. Coloco em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação nominal. André Rogério. Sim. Damarisson Brito. Sim. Edmilson Armerley. Sim. Humberto Carlos Ximenes. Sim. José Benedito de Souza. Luiz Machado de Oliveira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Enzo Simeone. Sim. Tiago Ferreira Bueno. Sim. Wilson Teixeira da Purificação. Sim. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.